curta, compartilha, se inscreva. Eu quero deixar claro aqui, falar que esses vídeos que têm sido lançados agora têm sido diários, mas a partir, não sei se é a partir do próximo módulo, pode ser, nós faremos vídeos semanais, certo? E como falamos na aula passada, começamos a tratar desde Caim e Abel, e falando da corrupção humana, falamos de Noé e Abraão, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, até chegar em Jacó. E era o início da promessa. Israel teria sido inaugurada ali. Bom, terminamos com Moisés, e a partir de agora nós falaremos sobre Moisés, que foi o profeta libertador, que Deus separou para libertar o seu povo do Egito, da escravidão do Egito. Hebreus 11:27 vai dizer: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11:29 vai dizer: pela fé atravessaram o mar vermelho como terra seca, tentando egípcios, foram tragados de todo. Então nós vemos que na história de Moisés, ele agiu pela fé, porque toda vez que ele levava uma praga para o Egito, trazia uma praga para o Egito, e Faraó, através que Deus endureceu o coração de Faraó, nós vemos que ele não desistia do objetivo dele, libertar o povo. E pela fé ele atravessou o mar vermelho a pé seco, e o exército de Faraó foi tragado pelo mar. Bom, agora nós passaremos a falar sobre os heróis da fé. Nós já citamos algum: Abraão, Noé, Moisés, mas vamos citar outros aqui, citados em Hebreus. Hebreus 11:39 a 40 vai falar: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós tivemos como heróis da fé Enoque, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, Davi e os profetas. Isso vai estar lá em Hebreus. Hebreus 11:32 vai dizer: certamente me fará o tempo necessário para referir. Bom, citamos como os heróis da fé pessoas do Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós tivemos como sinal de primeira manifestação de herói da fé, a Maria. Maria concebeu do Espírito Santo o Salvador para a humanidade.
Outro herói da fé, nós tivemos o profeta João Batista, que se torna a voz que clama no deserto e que declara: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João prepara o caminho do Messias. João era primo de Jesus, e Maria, quando visita João vai mexer na barriga de Isabel, que ela vai se sentir agraciada de ver o Salvador ainda na barriga de Maria, né? E ao longo dos evangelhos vemos a obra magnífica de Cristo, desde o início do seu chamado até o Calvário e consequentemente a ressurreição. Então o Novo Testamento é voltado para o nosso Salvador, para aquele que nos aquele que nos deu a redenção. E a Bíblia vai mostrar o início da sua caminhada, que foi desde o batismo, as águas com João Batista, até o Calvário. Após a ascensão de Jesus, os discípulos esperaram em Jerusalém receberem poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então eles já não tinham mais Jesus, a presença de Jesus, mas Jesus prometeu que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Em Pentecostes, enquanto estavam todos reunidos, veio do céu um som como de um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós estamos tratando dos grandes avivamentos da história na aula extra, mas é bom saber que o Espírito Santo manifesta poder. E eu sei que a manifestação do poder não é única, mas a manifestação do poder é uma das formas que o Espírito Santo se manifesta. A partir desse momento, do momento em que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, os discípulos debaixo dessa autoridade pregaram como Jesus tinha dito em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, com a força do Espírito Santo, os discípulos engajados pregaram para várias nações, para vários países, para que todos tenham conhecimento do Evangelho, né? Um dos maiores pregadores do Evangelho aos gentios foi Paulo, que fora visitado por Jesus, por ele estar perseguindo os cristãos. Imagine que um dos maiores pregadores da palavra de Deus naquele tempo foi um perseguidor dos cristãos. Como vimos anteriormente na linha histórica, né? Houve um tempo de perseguição aos cristãos. E Paulo era chamado de Saulo, era um dos que perseguiam aos seguidores de Cristo. Mas um certo dia ele ia a cavalo e Jesus o parou. Jesus parou a vida dele para que tudo na vida dele fizesse sentido. E perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa é a pergunta que ele faz a alguns que estão hoje questionando quem é Jesus na vida da gente, quem é Jesus na vida de vocês, porque ele veio para te salvar, ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância.
e por vezes você acaba perseguindo a Cristo. E nós vemos que os cristãos nessa época morriam de forma trágica, alguns crucificados, outros apedrejados, outros decapitados como Paulo. Mas eles não desistiam de pregar o Evangelho, não desistiam. É uma coragem muito grande. Nesse período da igreja, muitos cristãos se tornaram mártires por morrerem pelo Evangelho. O último livro da palavra foi escrito por João, que estava em prisão na ilha de Patmos. Neste livro, ele relatou acerca das revelações do fim dos tempos. Agora nós vamos fazer uma recapitulação do que vimos na linha histórica, né? O cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no ano de 380 por ordem do imperador Teodósio, não sei se é o nome mesmo, Teodósio I. Com a decadência do Império no final do século II e a ameaça de invasões bárbaras, iniciou-se outro período de dura perseguição aos cristãos, que se recusavam a servir no exército romano. Mas nem isso impedia o cristianismo de ganhar seguidores, tornando-se logo a crença mais popular no Império. Percebendo a força crescente da religião, o imperador Constantino I resolveu usá-la politicamente para fortalecer o próprio poder e enfrentar a decadência romana. Ou seja, houve primeiro um aceno lá com o Teodósio do cristianismo com religião oficial, mas logo após a queda do Império e com a assunção de Constantino I no Império, eles vão reassumir o controle da igreja cristã e nós veremos que ele vai enfrentar a decadência romana com o cristianismo. Na aula nós veremos mais sobre o crescimento da igreja, sobre as reformas da igreja, como já temos visto na aula extra, e saberemos mais sobre aqueles que militaram, aqueles que trabalharam em favor da palavra até os nossos dias. Obrigado, tchau.